Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa ceia. É com muito carinho que eu saúdo todos vocês e todos que estão conectados conosco pelas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou Maria Luísa, uma colaboradora, e hoje eu quero convidá-los para nós refletirmos juntos sobre o tema o dever. Mas antes, eu quero pedir a vocês que fechem os seus olhos para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga que já preparou todo este ambiente para nos receber. Vamos saudar o nosso anjo da guarda, este querido amigo que sempre está nos acompanhando, nos intuindo, nos auxiliando em nossa jornada. E de mãos dadas com ele, nós vamos chegar diante da nossa mãe, Maria de Nazaré. E a esta mãe querida, nós pedimos que nos cubra com o seu manto de amor, de paz, de luz, de serenidade. E que com ela nós possamos aprender a amar e a perdoar incondicionalmente todos os nossos irmãos. E envolvidos por este amor de mãe, nós vamos chegar diante do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos a escola da vida, agradecemos todos os seus ensinamentos e mentalmente de joelhos nós lhe pedimos: Mestre amado, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor de nossas vidas, para que através da prece que nos ensinou, nós possamos saudá-lo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Para preparar esta preleção, eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo e em duas questões dos livros do Espírito, a qual eu indico a leitura para que vocês possam se aprofundar mais no tema. E vamos começar com uma pergunta: o que é o dever? O dever é a obrigação moral que nós temos diante de nós mesmos e diante dos outros. É a lei da vida que se encontra nos mínimos detalhes, como também nos atos mais elevados. Muitas vezes ele é visto como um peso muito difícil de ser cumprido, porque se acha incompatível com as seduções do interesse e do coração. Na visão espírita, ele é o guia da nossa evolução, como afirma o Espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, que eu vou ler. O dever é a prova moral pela qual passa o Espírito para demonstrar sua fidelidade às leis de Deus. Nós temos dois tipos de dever. O primeiro é o dever para conosco mesmo. Resumido numa palavra bem pequenininha: amor próprio. Amor próprio é a base, pois quando nós nos respeitamos, nos acolhemos e buscamos o nosso equilíbrio emocional e espiritual,
nós nos tornamos mais preparados para nos ajudar e também ajudar o nosso próximo. É também dever para conosco cuidar do nosso corpo, este instrumento que Deus nos deu, porque sem ele nós não estaríamos aqui agora refletindo o Evangelho de Jesus. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta sobre qual é o vício mais radical que nós possuímos. E a resposta é o egoísmo. Então, é nosso dever tentar combater esse vício, buscando transformá-lo em virtude. Toda vez que eu estou cuidando de mim, é um ato também de responsabilidade para com o meu corpo e também para com aqueles que convivem comigo. Porque independente do papel que estamos desempenhando, somos espelhos para alguém. E agora eu vou dar alguns exemplos de deveres que nós precisamos ter para conosco. Primeiro, é dever cuidar da nossa saúde, do nosso equilíbrio emocional. E isso significa evitar excessos, tipo alimentares. Então, se eu sou um diabético, se eu sou uma pessoa hipertensa, eu preciso tomar cuidado com o sal, com o açúcar. Os vícios, cigarro, bebida, álcool, drogas, tudo isso sabemos que o consumo prejudica o nosso corpo. E principalmente o equilíbrio emocional. A nossa cabeça é uma faca de dois gumes. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto. E isso nós não fazemos por estética, mas principalmente porque o nosso corpo é o templo do nosso espírito, instrumento essencial da nossa evolução. Vamos fazer um exercício bem pequenininho? Por favor, fechem os olhos, façam uma respiração bem profunda e façam uma lista mental de 5 pessoas que são muito, mas muito, muito importantes para vocês. Agora, por favor, abram os olhos e levantem a mão. Quem é que colocou a si mesmo nessa lista? Cadê o amor próprio? Cadê o meu respeito para comigo? O meu acolhimento? Acabei de falar, é a base de tudo. Se eu não me amo, se eu não me acolho, se eu não me aceito, como eu vou amar o meu próximo? Como eu vou respeitar o meu próximo? A primeira pessoa que tem que nos amar somos nós mesmos. Fica a dica. Segundo dever, nós devemos estudar, nos instruir para desenvolver a nossa inteligência. E assim nós estaremos seguindo a orientação que está no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, onde diz assim: Espírita, amai-vos, primeiro ensinamento. Instruí-vos, segundo ensinamento. E para que isso? Porque nós estamos aqui para evoluir. E para evoluirmos, nós precisamos
ter o conhecimento dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ele deixou todo um roteiro para nos ajudar na nossa trajetória. E à medida que eu vou tendo conhecimento desse roteiro, eu vou praticando, eu vou exercitando e vou tendo mais discernimento sobre o certo, sobre o errado, sobre o bom, sobre o ruim. E também, para quando a gente retornar lá na pátria espiritual, nós devemos voltar melhores do que nós saímos. O Evangelho também nos orienta que a perfeição, ela começa no nosso desejo sincero de hoje ser melhores do que ontem. E como que eu faço isso? Através do autoconhecimento, de eu saber quais são as minhas virtudes, quais são os meus defeitos e ir buscando trabalhá-los. O segundo dever é o dever para com o próximo. É a caridade em exercício. Esse dever social é o que nos liga à família universal, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, todos somos irmãos. E esse dever, ele está ancorado lá na questão 876 do Livro dos Espíritos, que define a justiça como o respeito aos direitos de cada um. Se eu quero ser respeitada, primeiro eu preciso respeitar o meu próximo. E exemplos de deveres para com o nosso próximo, começando na família, a nossa primeira escola. É dever de todo pai, de toda mãe, de não apenas sustentar o seu filho, de dar roupa, mas de educá-los moralmente. É também dever de todo filho cuidar dos pais na velhice, assisti-los com todo amor e carinho, da mesma forma que foram assistidos quando eram crianças. Na sociedade, é dever de todos nós, cidadãos, respeitar as leis de trânsito. Não importa se eu sou pedestre, ciclista, motorista, todos devemos respeitar a fim de evitar acidentes. E no trabalho, independente da atividade que você desempenhe, todos nós devemos fazer a nossa atividade com o melhor do que nós pudermos, mesmo quando ninguém está fiscalizando, por respeito a quem depende do nosso serviço. E qual é a diferença que tem entre dever profissional e dever moral? O dever profissional é a obrigação do fazer, independente da atividade que se desempenha, cumprir a tarefa, cumprir o horário, é uma obrigação que está lá determinado no contrato. É visível e gera uma recompensa, que é o salário. Já o dever moral é a obrigação do ser. Além do dever profissional, você oferece também o dever moral. Vamos ter, por exemplo, a profissão do médico. O médico, ao atender um paciente no consultório, ele tem que seguir uma série de protocolos. Vou resumir aqui em alguns. O paciente entra, ele acolhe, ele ouve esse paciente. Aí ele ouviu, ele vai conversar
questionar, investigar tudo o que o paciente disse. Em seguida, ele vai fazer o exame clínico e aí ele tem duas vertentes. Ele pode pedir uma série de exames para confirmar a suspeita, ou se ele já tem a ideia do que seja, ele elabora a receita e explica para o paciente se é o exame, para quê, o que ele está pensando, se é o remédio, como tomá-lo. Isso é dever profissional do médico. É o protocolo que ele tem que seguir. A partir do momento que ele acolhe aquele paciente, ele percebe o paciente nervoso, ele traz o consolo, ele tem empatia, ele está entregando o dever moral, ele está sendo o ser humano, ele está demonstrando os valores que ele tem dentro de si. E o desafio na prática do dever moral é que ele começa onde a lei humana silencia. Existem inúmeras situações na nossa vida em que as leis não chegam ou não têm jurisdição. Vou dar um exemplo com uma palavra bem pequenininha. Gentileza. Não existe lei que nos obrigue a sermos gentis com uma pessoa estranha. Porque com a família, com os amigos, a gente sempre é. Agora, com um estranho, não existe lei. Também não há punição legal por você não ceder o seu lugar a uma pessoa que lhe pareça visivelmente cansada. E outro exemplo, não tem lei que nos obrigue a ajudar um colega de trabalho que está em dificuldade, mesmo que eu esteja de braços cruzados. E é nesses pequenos exemplos que nós falamos que a lei silencia. E é neste momento também que entra a nossa moral. Porque a gente ser uma boa pessoa seguindo a lei é muito fácil. A gente tem medo da punição, né? Das multas, então é muito fácil. O verdadeiro desafio e a prova de caráter de alguém aparece quando ninguém está olhando. E a escolha de fazer o bem depende puramente da nossa consciência e dos nossos valores. Lázaro, ele diz, o dever moral é o mais difícil porque tem por juiz a nossa consciência. Aquela inteligência que eu falei lá no começo, que a gente precisa estudar, instruir. Por quê? Porque é ela que vai nos advertir quando estamos fazendo certo, quando estamos fazendo errado. E para a gente desenvolver esse dever moral, nós enfrentamos a incompreensão de fazer o certo quando outros estão fazendo errado, o cansaço, porque dever moral não tem férias, exige persistência no bem o tempo todo, mesmo quando a gente está no pó da rabiola. E a luta contra o nosso orgulho e a nossa vaidade, porque às vezes a vida nos coloca, por exemplo, ou numa situação de desemprego, ou nós nos colocamos como voluntários numa casa, numa outra instituição. Neste momento,
aceitar deveres humildes sem se sentir diminuído, sem melindres, é a luta contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, perdão. E toda a base do dever moral está atrelado aos mandamentos de Jesus. Se eu cumpro o meu dever, eu não vou invadir o espaço do outro e sou fiel aos meus princípios, aos meus valores. No capítulo 11, no item 4, nós aprendemos: ama o teu próximo como a ti mesmo. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os nossos deveres para com o nosso próximo. Eu vou fazer por ele tudo aquilo que eu desejo que ele faça por mim. E em última análise, o dever é o amor em movimento. É a prática da máxima da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E como que eu vou fazer isso? Através da benevolência. Em vez de eu apontar o defeito do outro, ou buscar ver o que ele tem de melhor. Através da indulgência, porque todos erramos. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então eu preciso ser indulgente com os erros do nosso próximo. E a prática do perdão. Para encerrar, quero compartilhar que a integridade nossa, ela não é medida pelo que nós fazemos diante do juiz, mas sim por aquilo que nós escolhemos fazer quando somos nós a única autoridade. Cumprir o dever traz a maior das recompensas, a paz da consciência. Não é um caminho de flores, mas de luz. E quem cumpre o seu dever dorme em paz. Agora eu quero convidá-los para nós fazermos o nosso encerramento. E primeiramente nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecendo por estarmos aqui nesta casa bendita, que nos acolhe, que é o nosso porto seguro, refletindo sobre os ensinamentos do seu Filho, o nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer o dia de hoje, a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, o alimento que nós tivemos. E assim, aproveitando este momento, unidos que estamos, vamos sentir recair sobre cada um de nós uma energia branca e pura que provém do mais alto dos céus. E esta energia vai nos ligar com toda a espiritualidade de amor, para que nós possamos vibrar pelo nosso país, pedindo a Ismael que envolva todos os nossos governantes, a fim de que eles trabalhem pela paz, pelo povo e em favor do povo. Vamos também vibrar pelos países que se encontram em conflito, pedindo que a todos aqueles que estão trabalhando pela paz, que eles sejam intuídos com boas ideias, a fim de possam auxiliar no entendimento entre os países. Vibremos por todos aqueles que lá se encontram, não puderam sair, que eles tenham a fé, a força, a coragem e a perseverança de viverem este momento. E agora nós pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, crianças espirituais que ainda somos,
e vamos pedir ao Pai da vida que nos dê a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras, lembrando sempre que toda mudança que eu desejo no meu próximo, primeiro eu preciso fazer em mim mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu agradeço.